Saudações, ó bastiões. Viu que voz imponente? Falo sério, né? Mas hoje tem que falar sério mesmo. É chegado o grande dia, estamos iniciando. Eu não vou chamar de curso, não, eu vou chamar de bate-papo. Estamos iniciando o nosso primeiro bate-papo sobre endividamento. É onde, pelo prazo de 2 meses e meio, nós vamos estar falando sobre entendimentos básicos sobre o que seria o endividamento. Por favor, assistam em sequência, porque foi tudo organizado para isso, entendeu? E hoje nós vamos começar na palestra, não é palestra, no nosso bate-papo 1. Nós vamos falar de 5 assuntos. Primeiro assunto, a diferença, nós vamos entender o que é o endividamento. E aí, peculiarmente, nesse momento, eu vou chamar algumas despesas de dívida. Mas é só para poder explicar isso nesse momento. E aí, quando você entender o que é o endividamento, a diferença entre uma dívida boa e uma dívida ruim, os sinais de alerta que você precisa ter, né? O que você precisa identificar quando a mão começa a correr na corda, porque o endividamento está chegando. E aí, como eu vou segurar isso sem ser de uma forma que seja problemática, né, dolorosa, vamos dizer assim, os impactos do endividamento, consequências financeiras, emocionais e sociais. Mitos sobre dívidas. Nós vamos desmistificar crenças populares que podem piorar a situação, por você imaginar aquilo ali. E quinto, a importância de agir cedo, rápido, porque é crucial abordar o problema o quanto antes, bem no início. Gente, esse material também estará disponível para que as pessoas que queiram ter acesso ao material, a gente vai deixar o material lá para quem quiser baixar o material, tá? Lá no vídeo. Mas pelo menos, pelo amor de Deus, pelo menos vai lá, dá uma curtida e se inscreve no canal. Se bem que eu não posso reclamar muito não, porque a galera tá se inscrevendo bem no canal, a coisa tá andando bem. E aí, gente, número 1, o que é endividamento e a diferença entre dívida boa e dívida ruim? Endividamento é quando você assume o compromisso financeiro que precisa ser pago no futuro. Isso é uma despesa. Você vai se propor a fazer uso do dinheiro de uma terceira pessoa, um banco, uma financeira ou alguém que te emprestou. Pelo amor de Deus, só não pega dinheiro emprestado com quem não é regulamentado, para não dar dor de cabeça. E, basicamente, é ter um dinheiro emprestado de alguém ou de uma instituição, seja para comprar algo, financiar um sonho ou até mesmo lidar com imprevistos. Agora, nem toda dívida é necessariamente um problema. Aí nós vamos entender. Esse tipo de dívida aqui é uma despesa. Existe a dívida boa e a dívida ruim. A dívida boa é aquela que gera um retorno positivo ou contribui para o crescimento financeiro ou pessoal das pessoas, da família, da sociedade. Entendeu? Pensa num financiamento de um imóvel que se valoriza. Isso é uma despesa, é uma dívida boa, não é verdade? Um empréstimo para abrir ou expandir um negócio. Desculpa, ao nosso papo de quinta-feira. Ou até mesmo um investimento em educação. Eu sempre falo sobre isso. Melhor lugar que você tem para investir é em você mesmo. Isso é uma dívida boa. Entendeu? O que é uma dívida ruim? É aquela dívida vilã, vamos dizer assim. É uma dívida que não gera retorno. Na maioria das vezes, ela acumula com juros altos. Vou te dar um exemplo clássico. É o uso descontrolado de um cartão de crédito para compras supérfluas. O cheque especial, um empréstimo para pagar outras dívidas. O empréstimo para pagar outras dívidas, nós falamos que é o quê? É você despir um santo para vestir outro. No caso, comprar bens de consumo que perdem valor com muita rapidez, né? Essas dívidas costumam minar as suas finanças e causar estresse. É uma questão de tempo.
Porque é uma coisa que nós normalmente falamos. O dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não tem amigo. Segundo, sinais de alerta e como identificar o endividamento problemático. É crucial reconhecer os sinais de que o endividamento está se tornando um problema. Fique atento. Ficar atento ao quê? Pagar apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito. Gente, Titi já explicou. Se você não paga a fatura por completo, outro dia teve um Bastião que viu isso, viu o nosso vídeo, e ele comentou lá, falando que ele precisou fazer um exame, e aí ele, quando viu, ele teria a oportunidade de pagar parcelado. Quando ele viu a taxa de juros, ele, opa, não quero não. Se apertou um pouco mais e pagou à vista. E aí, quando você entender que esses indícios são oriundos de uma dívida, que são dívidas, né, que vem crescendo, e os juros sobre o saldo devedor estão se acumulando rapidamente, tem algo de complicado aí. E aí, gente, você começa a correr para onde você tem oportunidade de buscar recurso para apagar um incêndio aqui. Entendeu? E aí você usa o quê? Você está sempre no limite do cheque especial. Teu pagamento, quando bate, uma parte é só para pagar os juros do cheque especial. Aí é como se você tivesse um meio fôlego para quê? Para você entrar no cheque especial no mês seguinte. E o banco está adorando, porque você paga, entendeu? Você começa a fazer empréstimo para pagar uma outra dívida. Você começa a ficar desesperado. Você começa a ver que não tem luz no fim do túnel numa situação como essa. E aí você não sabe exatamente quanto você deve. Cara, esse é um dos maiores problemas. Antigamente, eu tinha o hábito de eu ia para a rua, eu sabia exatamente quanto eu tinha na minha carteira. Hoje em dia a gente não faz mais isso, a gente não anda com dinheiro, entendeu? A falta dessa informação, tá bom, o real valor da sua dívida, qual é? É esse aqui. Pô, beleza. Valeu. Você não sabe, principalmente quando você entra em mora. Entrar em mora é, daquele momento em diante, você está devendo. A dívida está prescrita. Uma parcela prescrita. E aí você começa a receber ligação ou mensagens de cobrança. São os famosos números 011, que hoje não são mais 011, que eles sabendo que por conta de ser 011 você não atende, ele já liga, ele tem os números que ligam do teu próprio DDD, para você pensar que é uma ligação de alguém conhecido. Você que começou a passar por esse problema, um outro indício é, se você conseguiu fazer aquilo que o Titio Arnaldo já ensinou sobre reserva de emergência, antes do cartão de crédito do cheque especial, é o primeiro lugar onde você vai lançar a mão de dinheiro, entendeu? E aí você vai usá-la para essa reserva para pagar as contas. E aí você começa o desequilíbrio. Você começa a sentir a ansiedade, o estresse, você não consegue pensar em outra coisa que não seja dinheiro. Esse impacto emocional começa a gerar conflitos dentro de casa. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter estresse com a família, você vai sentir vontade de não ir para casa, porque você vai chegar em casa, você vai se aborrecer. 3. Impactos do endividamento. Consequências financeiras, emocionais e sociais. O endividamento, que é problemático, ele vai além da sua carteira. Aí você, como assim ele vai além da minha carteira? Sim. Ele afeta diversas outras áreas da sua vida. Financeiro, ele suja teu nome, ele gera uma dificuldade de você conseguir crédito. Porque os bancos já não têm obrigatoriedade de te dar crédito. E você, com o nome sujo, você inadimplente, aí mesmo que não tem. Eles não vão querer correr esse risco. Eu, no lugar deles, também não iria querer. O aumento da dívida, isso aqui é só o lado financeiro. Suja o nome, aumenta a dívida. Se você tiver lançado mão de empréstimos com garantia de bens, e os bens normalmente têm valor bem superior ao valor que você pegou como empréstimo, esse bem será perdido. E a propósito, todo empréstimo feito com garantia é mais difícil você negociar, muito mais difícil de se negociar. Porque
para a financeira, para o banco, interessa muito mais o bem do que você pagar a dívida. Você pagar um valor justo. Então, quando você fizer um empréstimo com um bem como garantia, a condição de você quitar essa dívida sem gerar o prejuízo da perda do bem se torna mais difícil. E aí, por fim, o corte de serviços essenciais. É sério. Energia, água, internet, essas coisas começam a ser suspensas. Por quê? Porque você não pagou a conta, entendeu? Esses são alguns dos prejuízos, dos danos financeiros. Vamos aos emocionais. Estresse e ansiedade por conta do quê? A preocupação constante com as dívidas pode levar a problemas de saúde mental. É sério. Quadros clínicos que você não imagina, que muitas das vezes não é nem só para você, para as outras pessoas da tua família. Insônia, um problema, dormir é muito difícil. Muito difícil. Depressão, como eu já falei, a respeito do sentimento, porque você se sente impotente diante dessa situação. E nada pior para uma pessoa que ela se sentir impotente diante de uma situação em que ela não tenha absolutamente nada que ela possa fazer. Gente, isso é o caos. E para cereja do bolo desse problema emocional, a baixa autoestima. Por quê? A sensação do fracasso financeiro, ela pode afetar, inclusive, a confiança ou a autoconfiança pessoal. E o social, ali os problemas sociais, os danos sociais, seria o quê? Problemas familiares, que você vai ter discussão, tensão dentro de casa, você vai ter brigas, você vai ter bate-boca. Tudo por quê? Por conta dos outros problemas. Hoje em dia, deixa as crianças dentro de casa sem internet, e aí você vai entender bem o que eu quero dizer. Além de problema familiar, isolamento social, isso aí é certo, porque você vai ficar tão envergonhado em relação a essas coisas que essa falta de dinheiro, ela pode te levar, pode não, eu acho que deve te levar a uma pessoa que venha se afastar dos amigos e de atividades sociais. Porque hoje, bem ou mal, qualquer atividade social, você gasta dinheiro. E nesse momento é tudo que você não tem. E a queda da produtividade no teu trabalho, que isso aí é bem provável, porque o estresse, a preocupação, elas podem, não, elas devem afetar o seu desempenho profissional. E aqui agora eu vou dar uma dica de uma outra coisa. Vai mexer com, inclusive, apetite sexual, vai mexer também com a libido, vai mexer com uma série de coisas que normalmente vão tirar você do sério. Tudo por conta do endividamento. E aí, 4. Os mitos sobre as dívidas. Desmistificação de crenças populares. Existem umas ideias erradas sobre dívidas que podem piorar a situação. Olha que chato. É só pagar o mínimo do cartão que está tudo bem. Não vai sujar meu nome. Gente, não está tudo bem, não. Você vai pegar um problema e empurrar para frente. Porque pagar apenas o mínimo do cartão de crédito é uma armadilha. Os juros do outro ativo são altíssimos. E a sua dívida pode e deve se multiplicar rapidamente. Crédito é dinheiro extra. Não pense você que um dinheiro extra faz parte do teu salário. Esse crédito não é seu salário. Ele é um valor que você lança a mão, mas você precisa devolver. E aí, o cheque especial e o cartão de crédito não são uma extensão da sua renda, é o que eu estou falando. São ferramentas de crédito que devem ser usadas com muita cautela e planejamento. Só se deve lançar mão desses valores quando você tem certeza de que você vai ter condições de arcar com o valor global, o valor total da fatura do cartão. E dívida é coisa de quem não sabe controlar o dinheiro. Muitas vezes, o endividamento é causado por imprevistos como desemprego. Concordo, imprevistos como desemprego, sim. Mais alguma outra coisa? Doenças ou gastos emergenciais. É causado por imprevistos como, além dessas coisas, aspectos que você possivelmente
possa ser enganado por conta de vaidade pessoal. E aí, necessariamente, isso tudo não passa de uma falta de controle. Não adianta negociar, o banco não vai ceder. Inicialmente, a negociação com o banco ela é uma partida de xadrez. E os bancos e as financeiras, eles têm interesse em receber o que lhes é devido, desde que com juros. Entenderam? Se combinou. Tem caso que tem juros indevidos? Tem. Pode pleitear ali uma ação judicial? Pode. Vai ser um pouco mais fácil. Se não tiver garantia do empréstimo ali, do financiamento, possivelmente vai ser melhor para se resolver. E aí, você começa a entender que, mesmo que com desconto, muitas vezes eles oferecem condições especiais para uma renegociação. Uma parada aí. Titio Arnaldo já falou sobre isso. Renegociar é pegar aquele valor que você deve e fazer o quê? Vamos manter a taxa de juros e vamos dar um prazo maior para você pagar. Isso é você renegociar aquela dívida. Não é o que os bancos normalmente te oferecem. O banco normalmente faz o seguinte: eu vou pegar a tua dívida, eu vou vender para o banco e o banco vai te dar um novo financiamento, ok? Com uma taxa de juros maior. Ele, na verdade, te vendeu um outro empréstimo. E aí, gente, deixar a dívida prescrever, que é o quinto passo desse tópico. Deixar a dívida prescrever resolve o problema? Embora a dívida possa prescrever no prazo de 5 anos, que é o prazo legal, isso aí é para efeito ali de fins de cobrança judicial, ela não desaparece. Seu nome pode continuar no cadastro interno do banco. Lá do SPC e Serasa, deu 5 anos, o teu nome vai sair. Mas, como dívida prescrita na própria instituição, e se pesquisar no Banco Central, teu nome vai estar lá sujo. E aí, para tirar o seu nome, é feito por meio de processos. A gente consegue limpar? Consegue, mas tem que fazer processo. Essas dívidas, assim não prescreve. O Banco Central vai constar lá o que você deve. E aí, gente, a importância de agir cedo, porque é crucial abordar o problema no início. Quanto mais rápido, melhor. Você entender que isso é o que você tem que fazer, porque melhores serão os resultados a que você possa alcançar, por conta das seguintes razões. Quanto mais rápido você resolver, menor será a taxa de juros. Porque o banco vai ser melhorzinho com você. Outra coisa, quanto mais tempo você deixar, mais os juros vai comendo, vai aumentando essa dívida. E aí, essa dívida, ela começa normalmente num valor, e não se esqueça que isso é juros compostos. Juros sobre juros. E assim, vira uma bola de neve. Dessa forma, você terá mais opções de negociação, porque o banco está entendendo que você ainda se encontra numa linha de uma possível suposta negociação, dentro de um tempo hábil, entendeu? E aí, menor também será o impacto lá no teu score de crédito. Quanto mais rápido você resolver, você se comprometer com aquela situação, absurdamente melhor, até mesmo por conta da retirada do teu nome do cadastro de inadimplência. Depois da negociação, paga a primeira parcela, 5 dias depois, acabou. E bola para frente. E também será menor o impacto emocional, porque por conta disso vai te dar um alívio, entendeu? Vai te dar uma tranquilidade, você vai se sentir melhor na hora de perceber que você está conseguindo cumprir com aquela dívida, com aquela situação, com aquele acordo. E aí a retomada do controle, ela vem de dentro para fora e ela começa a te gerar ânimo. E esse é o momento em que você tem que ter muito cuidado, que é para você poder agir da melhor forma e resolver com tranquilidade. E, por favor, não entrar mais nesse tipo de situação. E lembre-se, o primeiro passo é sempre o mais difícil.
Não tenha dúvida. Mas é o mais importante para você sair desse ciclo do endividamento. E aí você conseguir construir uma vida financeira saudável. Nesse caso, não é construir, é reconstruir, por conta de você estar saindo dessa situação. Entendeu? Aqui nós terminamos o nosso primeiro bate-papo sobre endividamento. Temos mais 9 desse bate-papo. Terça-feira que vem nós continuaremos. Amanhã o assunto é educação financeira. Um beijo, gente. Espero que esse primeiro bate-papo tenha sido muito útil. E a propósito, esse material vai estar disponível aqui embaixo para vocês começarem a acessar para entender isso aí. São palavras do tio Arnaldo para vocês. Ok? Um beijo, gente. Tchau, até amanhã.